Eu cumprimento os nossos amados pastores e professores da Escola Bíblica Dominical com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero dizer que estou feliz de estar dando continuidade aos estudos da nossa revista, O Reino de Deus nas Parábolas de Jesus, e hoje nós vamos estudar a parábola do joio e do trigo. E aqui, na verdade aplicada, diz que Deus permite a presença do ímpio no mundo por amor ao justo e por sua infinita misericórdia para com o pecador. O texto áureo diz que toda árvore é reconhecida pelo seu fruto e que ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Lucas, capítulo 6, versículo de número 44. Irmãos, nós gostaríamos de alcançar esses três objetivos ao longo da lição. Nós vamos destacar a importância da parábola do joio e do trigo no contexto da fé cristã, discorrer sobre o que representam esses dois tipos de sementes, mostrar que na vinda de Cristo haverá separação entre justos e injustos, e os textos de referência estão aqui em Mateus capítulo 13, 24 ao 30, Mateus 13, do 36 ao 43. Aqui no comentário, introdução, nós vamos dizer que a parábola do joio e do trigo é uma parábola contada em sentido alegórico, que significa uma coisa na palavra, outra coisa na interpretação, e vem logo em seguida a parábola do semeador. A diferença da parábola do semeador para a parábola do joio e do trigo é que a parábola do semeador, a semente representa a palavra de Deus e o terreno representa os corações onde essa palavra é semeada. Já na parábola do joio e do trigo, o terreno aqui representa o mundo e as sementes agora não é mais a palavra de Deus, mas sim representa duas classes de pessoas, aquelas que servem a Deus e aquelas que servem ao maligno. E é uma das poucas parábolas que recebem uma interpretação detalhada, e junto com a parábola do semeador é a que recebe um título e demonstra como será a separação final entre maus e bons, entre justos e injustos na consumação dos séculos. É uma parábola muito emblemática, porque trata da questão universalista do mal e do bem no mundo, e também é uma parábola eminentemente escatológica, porque mostra como será a erradicação do mal no final dos tempos, onde Deus fará um julgamento das nações e também daqueles que dentro do seu reino causam escândalos, né? E aqui nós já vamos para o tópico 1, que fala sobre a mistura de sementes. E aqui primeiro nós temos que entender que lá no capítulo 13 de Mateus, do 24 ao 30, Jesus inicia a parábola do semeador, dizendo que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo, e enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E quando o trigo cresceu e produziu espigas, apareceu também o joio. E os seus servos perguntaram: mas o Senhor não lançou a boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? E ele responde: o inimigo fez isso. Queres que o arranquemos? Perguntou os seus servos. Ele disse: não, para que ao arrancar o joio, não aconteça que com ele danifiqueis também o trigo. Deixai ambos crescerem juntos até a ceifa. Aí então vocês colherão primeiro o joio, o atarão em feixes e o lançarão no fogo, enquanto o trigo vocês colherão e armazenarão no meu celeiro. E aqui então já nós começamos a tratar de um aspecto importante, que é a respeito da vigilância. O inimigo, depois que viu que o trigo estava semeado, ele veio e semeou o joio no meio do trigo furtivamente, na calada da noite, quando ninguém estava vigiando, e evadiu-se do local, deixando um prejuízo velado para o senhor daquela plantação.
E o inimigo das nossas almas, ele age às espreitas, sempre semeando contendas, semeando maldade, semeando dúvidas, semeando suspeições, semeando mágoas, discórdias, e justamente quando ninguém está vigiando. E há problemas que aparentemente parecem inofensíveis que o inimigo traz, que podem gerar resultados danosos para o povo de Deus e também para a sociedade de um modo geral, se não forem arrancados, erradicados a tempo. E os servos só perceberam o joio, a má semente, no meio do trigo, quando ele já tinha crescido junto ao trigo, né? E houve falha na vigilância, o adversário agiu às espreitas, e embora descobrisse a origem deste mal, arrancar agora o joio sem danificar o trigo seria uma tarefa sobremodo difícil. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2,11 que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, ele diz: vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, ele vive em derredor, rugindo e bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Resistir-lhe, pois, firmes na fé. E lá na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo de número 7, o apóstolo Tiago nos dá a receita para vencer os estratagemas do diabo. Ele diz: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Uma igreja que não tem discernimento de espírito, que não está preparada para lidar com os estratagemas do maligno, sempre trata os problemas que o inimigo traz como algo meramente natural. Mas o homem que é espiritual, ele discerne tudo e consegue enxergar por detrás das entrelinhas as manobras que o maligno tenta lançar para prejudicar a obra de Deus. E aqui nós temos no tópico 1.2 a diferença entre as sementes. O trigo é uma boa semente, que todos nós já conhecemos. O joio é uma semente, é uma erva daninha que sempre é colocada no meio do trigo com o fim de danificar o crescimento e roubar os nutrientes do trigo. E ele faz parte de uma família chamada de Lóleo temulento ou cisânia, que é uma espécie de erva daninha que é parasitada por um fungo, e esse fungo é extremamente prejudicial à saúde do trigo. E no Oriente Médio tinha-se o costume que quando as pessoas por inveja viam que a colheita, né, que a lavoura de outros fazendeiros estavam prosperando e a deles não, eles tinham o costume sorrateiro de ir lá e lançar o joio para matar a lavoura de trigo. E no direito romano existia uma proibição severa para aquelas pessoas que por inveja lançassem joio para prejudicar a lavoura, e a pessoa que fosse flagrada fazendo isso, ele poderia pagar com a própria vida ou restituir todo o valor gerado pelo prejuízo que foi causado ao dono da lavoura quando este adversário semeia o joio para prejudicar a lavoura de trigo. O joio é uma erva daninha que é semelhante ao trigo em sua fase inicial. Ela parece bastante com o trigo. A sua folhagem, o seu caule, o enraizamento, parece muito com o trigo, mas ao crescer fica muito diferente. E ele é muito apegado à terra, falando aqui de mundanismo, de pessoas que amam mais o mundo do que as coisas de Deus. Mais difícil de colher, pessoas que não se demovem da sua posição, pessoas que não se arrependem dos seus pecados, e também
ele nunca se encurva e é bastante tóxico para o trigo. O fato de o joio não se encurvar denota vários fatores. Primeiro, porque a semente do trigo é muito mais pesada do que a semente do joio. O joio e o trigo crescem mais ou menos a 1 metro de altura. E o joio é extremamente rígido, ele muito apegado à terra, porque as suas raízes se entrelaçam também, né, de uma maneira muito profunda, tanto no solo quanto no trigo, e é bastante tóxico para o trigo. E o fato do joio nunca se encurvar representa soberba, representa falta de humildade, indivíduos que nunca reconhecem que erra, que nunca reconhecem os seus próprios pecados, nem lamenta por suas más obras. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo de número 6, que Deus resiste aos soberbos, mas que ele dá graça aos humildes, né? A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o joio também é bastante tóxico, representando indivíduos, né, que conseguem contaminar qualquer ambiente que chega por causa da sua malignidade, da sua perversidade, da sua licenciosidade. E já o trigo, que representa as pessoas justas, quanto mais cresce, mais se inclina, né? E é mais fácil de ser colhido e também de dar bons frutos. O trigo, ele se curva mais porque ele dá mais fruto e os frutos do trigo são mais pesados. Crentes que tem os frutos, o fruto do Espírito Santo, ele é uma pessoa muito mais consistente, muito mais sólida e também é muito mais humilde, porque tem todo motivo para ser soberbo, porque frutifica uma boa semente, dá bons resultados, mas quanto mais ele produz frutos, mais ele se inclina diante de Deus, denotando um coração humilde, um coração receptivo à palavra de Deus e uma pessoa que aceita os desígnios de Deus na sua vida, né? E ele também é mais fácil de ser colhido e também dá frutos que servem para alimentar as pessoas. Já o fruto do joio não serve para nada, a não ser para ser arrancado com ele e lançado fora. E esse contraste, meus amados, vai muito além da agricultura, porque carrega um sentido metafórico bem profundo. O joio representa o indivíduo que à primeira vista parece bom, mas no fundo ele resiste ao amor de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aqui diz que o trigo simboliza o crente genuíno, cheio de bons frutos, que quanto mais cresce, mais se inclina diante de Deus, com sabedoria e obedece à sua vontade. Agora aqui no 1.3 diz, porque Deus permite a coexistência do bem e do mal. Aqui nós temos um problema que, segundo os estudiosos, é chamado de o calcanhar de Aquiles da teologia, também chamado de dilema de Deus, né? Um instituto da teologia também conhecido como teodiceia. A teodiceia, ela busca explicar a coexistência e a relação, né, de um Deus bondoso com a presença do mal no mundo. E é uma das questões filosóficas mais profundas da história da teologia e muito questionado pelos incrédulos, porque dizem que se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, totalmente bondoso e amoroso, por que que ele permite o mal no mundo, né? Ele permite catástrofes naturais, assassinatos, ele permite vários tipos de perversidade humana. E por que que Deus não erradica logo o mal do mundo, né, se ele é tão bom e misericordioso? E então, aqui diz que através dessa parábola, Deus abordou um dos mistérios do reino, como o reino poderia estar presente, né, quando o mal... Quando nesta parábola paira a infinita questão filosófica do porquê Deus permite a presença do mal no mundo, se ele é tão nocivo
a humanidade, e isso é sobremodo complexo, porque até os salvos em seu coração, eles têm em si mesmo uma certa medida de maldade a ser vencida todos os dias. E nós temos que entender que a parábola do joio e do trigo apresenta esta questão universalista, que é o problema da teodiceia, que é o estudo ou defesa da bondade e onipotência de Deus perante a existência do mal e do sofrimento no mundo. Aqui, a parábola do joio e do trigo é uma das passagens bíblicas que mais diretamente aborda esse tema, meus amados, oferecendo uma perspectiva escatológica relacionada ao fim dos tempos, né, sobre por que Deus permite a coexistência do mal e do bem, se ele poderia logo erradicar o mal e deixar somente as pessoas no mundo, boa no mundo. E a teodiceia clássica questiona: se Deus é bom, todo-poderoso, onisciente, por que o mal existe? E nós temos que entender que a posição dessa parábola é que nela Deus não nega o mal, né, que é o joio plantado pelo inimigo, mas explica sua presença temporária como parte do plano divino, enfatizando paciência, soberania e juízo final. E isto se alinha também com as teodiceias, como a de Klein Snodgrass, e também com a teodiceia de Agostinho de Hipona, né, que fala do mal como ausência do bem, ou como Irineu de Lyon, que dizia que o mal é uma oportunidade para crescimento. Nós temos que entender que a presença do diabo não significa ausência de Deus, que a presença do mal não significa ausência do bem. E a explicação para o fenômeno da teodiceia é que Deus, ele cria indivíduos, seres livres e morais, dotados de livre-arbítrio e de capacidade volitiva suficiente para tomar as suas decisões, para escolher entre o caminho da vida e da morte, do mal e do bem, e que ele vai produzir as suas ações de acordo com as suas escolhas. E que, embora Deus permita que isso aconteça, no final ele dará o julgamento, o juízo dele será segundo as obras que cada um escolheu fazer. Então, o fato de Deus permitir o mal no mundo não significa que Deus tolere o mal. Significa que Deus dá oportunidade para que as pessoas se arrependam, porque Deus não nos criou como seres autômatos, como robôs programados para fazerem somente aquilo que está determinado pelo computador. Deus nos deu liberdade moral para que nós possamos decidir entre o que é certo e o que é errado. E a presença do mal no mundo está mais relacionada à atitude e malignidade das pessoas do que necessariamente que Deus tenha provocado ou feito com que o mal viesse a existir. E a origem da parábola aqui diz que foi um inimigo que fez isso, né? E não o próprio Deus. A outra coisa aqui é que é um problema sobremodo complexo, porque até os maus, embora sejam regenerados em suas vidas, sejam salvos e transformados por Deus, nós ainda carregamos em nós a mancha do pecado, que precisa a cada dia mais ser lavada todos os dias no sangue de Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele também traz o grande dilema dos servos de Deus, que ele diz: dentro de mim eu sei que eu tenho que fazer a vontade de Deus, mas há uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que de modo que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E lá é o Espírito Santo, meus amados irmãos, que militando contra a nossa carne, molda o nosso caráter e nos faz produzir bons frutos. Por isso é que ninguém pode dizer que alguém é totalmente joio ou totalmente trigo, porque o que vai definir a nossa posição final será a nossa vida em Cristo. A inclinação do mal em nós
mesmo depois de termos aceitado a Cristo como Salvador, é uma clara demonstração de que a santificação não é um processo acabado, mas é um processo constante. Ninguém alcança a perfeição estando neste mundo, vivendo da forma como nós vivemos, porque nós já alcançamos a salvação, mas nós não a herdamos definitivamente e precisamos lutar todos os dias contra a nossa velha natureza para que ela não prevaleça e sufoque a nossa fé. Por isso, em 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 15, diz que assim como aquele que vos chamou é santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, diz: seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu professor, a maravilha de tudo isto é que Deus, com paciência, graça, misericórdia, trabalha em cada pecador através do Espírito Santo, né, como um agricultor paciente que cuida da seara, esperando o tempo da colheita para que os resultados sejam bem satisfatórios. O joio no meio da igreja. Outro problema, que é um problema também extremamente polêmico, porque muitos estudiosos não concordam com esta visão, porque eles dizem que se o campo representa o mundo, não está falando da igreja, está falando apenas de pessoas más e boas no mundo. Mas o que nós entendemos é que Deus não entende ninguém como bom, senão o próprio Deus. E que o homem por si só é pecador. A Bíblia diz: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Ou seja, Deus entende que todo ser humano em si mesmo, por mais que seja regenerado, ele também contém em si uma certa medida de maldade que precisa ser vencida. E aqui o campo, o joio pode ser do maligno, mas o campo ainda permanece de Deus. E nós temos que entender que, não obstante essa parábola tenha um aspecto universalista, que trata do mal moral no mundo, ela também é visto na Bíblia como um mal a ser vencido também no meio da igreja. Pois, se no mundo existem pessoas boas, a igreja também convive com indivíduos que aparentemente são justos diante dos homens, mas o seu interior é corrupto e só Deus é que consegue identificar. Lá em Jeremias capítulo 17, versículo de número 9, diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e extremamente corrupto. Quem o conhecerá? E o versículo 10 diz: eu, o Senhor, provo a mente e esquadrinho os corações para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Só Deus sabe dissociar aquilo que se parece daquilo que realmente é. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 7, o Senhor diz: o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha somente para aquilo que está diante de si. Eu, o Senhor, todavia, olho para o coração. Portanto, não tem como disfarçar o nosso interior diante de Deus, mas é muito possível e provável que nós consigamos, de uma maneira dissimulada, persuadir os homens a achar que muitos vivem uma vida correta. Existem muitas pessoas que se convertem ao Evangelho, mas que não mudam de vida, não têm o seu caráter e vida transformada, porque não abriram o coração para que Deus transformasse verdadeiramente as suas vidas, e usam o Evangelho e também a igreja para mascarar uma vida de falsa piedade. Pessoas que estão pregando hoje, amanhã estão na sua vida particular, fumando, bebendo, se prostituindo, fazendo coisas erradas, mas que na igreja são indivíduos acima de qualquer suspeita. E é isso que a Bíblia também trata, que no capítulo 5 do livro da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo lá tem problemas seríssimos, né?
de pessoas que estão envolvidas até com incesto familiar, de filhos que estão possuindo a esposa do próprio pai, e Paulo diz que vocês nem sequer se arrependeram para retirar esse iníquo do meio de vocês, né? Paulo, ele diz que a faxina deve começar primeiro pela casa de Deus, porque nós haveremos de julgar até mesmo os anjos. Ele diz, se nós devemos julgar os anjos, vocês não conseguem julgar essas coisas simples? Ou seja, outro fator que Paulo traz aqui, que embora o juízo de Deus, a separação vai vir no final, né? Quando se identificam os iníquos no meio do povo de Deus, eles precisam ser disciplinados, mas essa disciplina não anula a separação que Deus há de fazer, né? No final. E por isso ninguém pode dizer ao certo quem é joio ou trigo antes da ceifa, por quê? Porque são todos iguais na aparência, todos são iguais quando estão dentro da igreja, nas obras, no comportamento, mas as obras são percebidas justamente quando não há ninguém olhando. É muito fácil a gente ser crente quando não tem, quando está todo mundo na igreja, um policiando a atitude do outro, mas a gente só percebe verdadeiramente quem é servo de Deus quando não tem ninguém olhando e existe a possibilidade de pecar e a pessoa escolhe continuar servindo a Deus e sendo fiel, né? Então, é o dia de Cristo que manifestará o íntimo e as obras de cada um. Lá na parábola das 10 virgens, a Bíblia nos mostra que todas as virgens eram puras, estavam com os seus lombos vestidos, com sandálias nos pés e candeias nas mãos, todas à espera do noivo, mas somente o dia da chegada do noivo é que definiu quem entraria nas bodas e quem ficaria de fora. Tópico 2.2, o que representam essas sementes da parábola do joio e do trigo. Outro aspecto interessante aqui, meus irmãos, é que os ímpios e os justos aqui são representados pelo joio e pelo trigo. O trigo é conhecido como, o joio é conhecido como o falso trigo, como uma imitação barata, fraudulenta, fajuta e mentirosa do trigo verdadeiro. Essas duas plantas, o interessante é que quando elas brotam no campo, elas são idênticas em aparência e quase ninguém consegue perceber a diferença sutil que existe entre elas. E é somente perceptível a diferença entre o joio e o trigo, justamente quando o trigo dá fruto, aí se percebe o que é joio e o que é trigo. E lá em Lucas capítulo 6, versículo de número 44, diz que pelos seus frutos os conhecereis. Não há árvore boa que dê fruto má e nem a árvore má que dê fruto bom, né? Não se colhem figos de espinheiros e nem uvas de abrolho. Cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Embora o indivíduo diga que seja crente, que seja servo de Deus, é pela análise do comportamento das obras, dos frutos que ele produz em sua vida, é que você vai ver se de fato ele é um crente genuíno ou se ele é um crente imitador do crente verdadeiro, né? Se ele é um crente dissimulado, se ele é um crente do Paraguai, um crente fajuto, ou se ele é um crente genuíno e é pelos frutos que conhece. Lá em Mateus capítulo 3, versículo de número 10, diz que o machado está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Meus irmãos, mas até este ponto, as raízes do joio e do trigo na lavoura estão tão envolvidas e entrelaçadas entre si, que ao colher o joio, pode-se arrancar também o trigo. Aqui nós temos que entender que nós não podemos fazer um juízo apressado, de querer arrancar o joio do meio do trigo na violência, né? E isso foi a proposta dos servos, que não tinham tanto entendimento, não tinham tanta profundidade, tanta sabedoria quanto o senhor do campo, tanta experiência. Eles disseram: querem que nós arranquemos
o joio do meio do trigo, e esse é o desejo de muitas pessoas. Aí as pessoas que são servas de Deus, que são zelosas do bem, que não têm esse entendimento, querem fazer um juízo antecipado, erradicando no meio da igreja aquelas pessoas que são infiéis e que não servem a Deus. Mas isso pode trazer escândalos de tamanha monta que podem até de alguma forma atingir os verdadeiros crentes e fazê-los desanimar na fé. Então, existem algumas situações que é possível você já fazer um juízo imediato, disciplinando aquelas pessoas pelos pecados que elas estão cometendo na casa de Deus, mas existem outras situações que é melhor você deixar permanecer até que Deus mesmo decida o que fará. Por quê? Porque ambas têm a mesma aparência, ambas têm aparentemente a mesma devoção, só que tem comportamentos que só se percebem pelo próprio Deus, né? O que está no coração, a intenção do coração é que define de fato o que a pessoa realmente quer da vida, se ela quer servir a Deus ou se ela não quer. Mas tem pessoas que conseguem dissimular. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês alongam os seus filactérios, aumentam as franjas dos seus vestidos, andam nas praças, gostam de ser chamados de mestres, fazem longas orações por pretexto, né? Só que vocês são como sepulcro caiado, que exteriormente vocês parecem limpos, mas o interior de vocês está cheio de todo tipo de restos mortais e podridão. E assim nós somos ensinados que a igreja deve crescer no mundo, né? E com crentes infiéis em meio à companhia de ímpios até o fim dos tempos. Por sua compaixão, bondade, longanimidade, Deus, ele é paciente e tolera a presença dos infiéis até mesmo no meio da igreja, sem deixar de preservar a igreja da iniquidade e orientar todos os crentes a serem fiéis à sua palavra, para que no dia do juízo de Deus, os crentes possam ser separados daqueles que cometem iniquidade. Tópico 2.3 vai perguntar: por que Deus ainda permite o ímpio no meio dos justos? É outro problema da teologia, o fato de nós queremos um juízo apressado, que Deus tire da igreja pessoas ruins e deixe somente pessoas boas. Mas tratando-se do contexto de Israel, Deus, por 3 motivos, ele permitiu que o ímpio permanecesse no meio do povo de Israel. A primeira razão é: Deus disse: olha, vocês vão entrar na terra prometida, vão colonizar a terra prometida, expulsar as nações que estão ocupando as terras que eu dei para vocês, mas eu não as expulsarei totalmente, por 3 razões. A primeira razão é que se todos os ímpios da terra forem erradicados, quando vocês pecarem contra mim, eu usarei estas nações para vos provar, para fustigá-los e fazer com que vocês se arrependam das suas más obras e clamem a mim, e eu venha em vosso socorro. A segunda razão pela qual Deus tolera o ímpio no contexto da colonização da terra prometida foi justamente porque, se os ímpios fossem erradicados de uma vez por todas, a terra ficaria mais vazia, menos populada, e aumentaria a população de animais ferozes que poderiam atacar os filhos de Israel. Então Deus tolera o ímpio naquele contexto também. Os cananitas, algumas nações, né, os jebuseus, os heveus, os perezeus, os girgazeus e outras nações, justamente para proteger, para impedir que os animais ferozes viessem e atacassem o seu povo. Outra razão que Deus permite a presença do ímpio entre o justo é para que o justo, com seu bom testemunho, possa levá-lo ao arrependimento. O Senhor permite que os ímpios convivam entre os justos, não para que esses imitem as suas maldades, mas para que eles possam ser luz do mundo. Na época do Velho Testamento, o estrangeiro que quisesse se converter e se achegar a Deus, vendo a bondade de Deus na vida de Israel, ele tinha o direito de ser circuncidado, e quando
ele era circuncidado, ele passava a fazer parte da família de Deus. É pelo bom testemunho. Paulo diz que nós vivemos no meio de uma geração corrupta e descrente, e no meio desta geração, lá em Filipenses 2,15, nós temos que resplandecer como luzeiros do mundo. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Então, nós estamos aqui para ser luz para essa geração, para explicar o amor e a bondade de Deus para as nações. Uma das razões também que Deus permite a presença do ímpio no mundo é por sua infinita misericórdia também para com aqueles que ainda não alcançaram a salvação. 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 15, diz que nós devemos antes santificar a Cristo como Senhor em nosso coração, para que nós possamos estar preparados para responder com toda mansidão e sabedoria à razão da esperança que há em nós. Por isso, Jesus não orou para que os crentes fossem tirados do mundo. Ele diz: Pai, rogo não pelo mundo, mas para aqueles que me deste do mundo. Todavia, não rogo para que os tire do mundo, mas para que os sejam guardados do mal. Por que Deus não quer que os crentes sejam retirados do mundo agora? Porque nós temos uma missão evangelística, nós temos que dar testemunho da graça de Deus. Temos que dar testemunho do evangelho e da morte de Cristo na cruz. Porque se a igreja fosse tirada do mundo e deixasse aqui o mundo sozinho, o mundo perderia totalmente a sua luz e também perderia totalmente a oportunidade de salvação. A igreja, embora não pertença ao mundo, foi deixada aqui por um breve tempo sob a companhia do Espírito Santo, com a missão de anunciar a Cristo até a consumação dos séculos, mesmo que isso muitas vezes possa resultar em dores, tribulações, dificuldades de convivência e até mesmo perseguições por causa da palavra. Mas é necessário que a igreja permaneça no mundo como um catalisador da bondade e também da misericórdia de Deus aqui neste mundo. Aqui no tópico 3, fala que a colheita decidirá o destino final de todos, os infiltrados pelo inimigo. Então, aqui agora, em termos de doutrina, o joio representa tudo aquilo que é prejudicial à fé cristã. O que é prejudicial à fé cristã? O relativismo moral e o relativismo cultural. Ou seja, as pessoas dizem: não existe verdade absoluta. A sua verdade é uma e a minha verdade é outra. Não existe religião verdadeira. A minha religião também salva porque todos os caminhos levam a Deus. E esse é o tipo de argumento que é pernicioso à fé. E nesse caso, a igreja é o trigo verdadeiro, é o trigo de Deus que foi plantado neste mundo por Cristo para dar fruto. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e der fruto, o Pai o poda para que ele dê mais fruto ainda. Porém, os pseudos cristãos, o falso trigo, o joio, que é plantado neste mundo pelo diabo para se parecer com os crentes, eles têm dado um fruto que é prejudicial à vida das pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Eles são plantados neste mundo pelo inimigo para se parecer com o trigo verdadeiro e confundir a mente dos incautos. Pregarem um falso evangelho, incentivando a mistura, o sincretismo religioso, a mistura de elementos da fé cristã com o esoterismo, com bruxaria, com espiritismo, e dizendo que isso não tem problema, e promovem aí então uma ruptura, dos valores genuinamente cristãos e de alguma forma implantam todo o relativismo moral e cultural contrários ao reino de Deus. Tem nada não, tem nada a ver, isso é coisa de crente tradicional demais, Deus não é assim, Deus é mais amoroso, Deus não vai castigar você e tal, porque Ele é bondoso. São esse tipo de argumento que essas seitas diabólicas, esse falso trigo, esse joio, tem se passado pelo trigo verdadeiro para enganar os simples e trazer
o engano para eles, né? E a Bíblia diz que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo os rudimentos do mundo, segundo os rudimentos da carne, e não segundo Cristo, né? Nós temos que estar vigilantes, temos que entender que nós temos que combater os maus obreiros. Paulo diz, Filipenses 3:2, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E aqui eles são infiltrados pelo diabo em todos os setores da sociedade para confundir aquelas pessoas que não têm conhecimento, a fim de enfraquecer a mensagem do evangelho e também de solapar o crescimento da igreja do trigo de Deus neste mundo. São pessoas que andam por aí com gravata, com bolsas na mão, batendo de porta em porta, né? Geralmente tem uma direção proselitista muito aguda, né? E acabam levando uma mensagem totalmente adulterada, né? E essa mensagem só vai levar a pessoa a uma vida de perdição e afastamento de Deus. Negam a cristologia, negam a doutrina da Trindade, negam as bases elementares da fé cristã, prometendo uma falsa liberdade, sendo que eles mesmos são escravos da mentira e também do pecado. 3.2, a esperança do reino não elimina o joio no meio do trigo. Por essa parábola, Jesus abordou que um dos mistérios do reino de Deus é que o mal poderia, né, estar presente e poderia existir mesmo com a chegada do reino de Deus. E aqui mostra que, embora o reino estivesse presente por causa do ministério de Jesus, não era o que as pessoas geralmente esperavam. Os judeus messiânicos, os judeus que aguardavam a vinda do Messias, eles achavam que o Messias viria imediatamente, separaria o joio do trigo, ou seja, retiraria todos os gentios do meio do povo de Israel para estabelecer uma comunidade pura, né? E isso aí é algo que gera fanatismo, que gera xenofobia, né? Que é o desprezo por pessoas de outras culturas e que de alguma forma também faz perpetuar perseguição religiosa, né? Os judeus, eles são de alguma forma totalmente xenofóbicos porque eles não toleram pessoas que não têm a mesma fé judaica. Inclusive, há uma grande discrepância entre os evangélicos e os judeus, não por causa dos evangélicos, mas esta animosidade acontece por causa dos judeus. E não só os judeus também. A igreja cristã do primeiro século, do quarto século, eles começaram a perseguir aquelas pessoas que eles julgavam como pagãs e mandavam matar através da Santa Inquisição, através das bulas papais, perseguiam as pessoas em nome de Cristo, matavam e dizimavam famílias inteiras, incendiavam vilarejos, matavam as pessoas que eles supostamente acusavam de heresia e de bruxaria, tudo em nome desta limpeza étnica e religiosa antecipada que a igreja gostaria de fazer. Ou aceita a fé pelo bem, ou aceita a fé pela espada. Se não quiserem ser cristianizados, têm que ser erradicados e exterminados. E é daí que vem o Holocausto de Hitler, né? Daí que vem as grandes perseguições religiosas ao longo da história, simplesmente por causa desta falta de entendimento ou por querer antecipar o juízo de Deus. Aqui, 3.3 fala que o joio e o trigo terão o seu destino apropriado. Quem tem o poder de fazer a separação entre maus e bons, entre justos e injustos, é o próprio Deus. No livro de Malaquias diz, e vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre justos e injustos. E essa diferença a gente vê quando Deus revela. É na revelação e na manifestação de Cristo, quando ele enviar os seus anjos para colher do reino de Deus todos aqueles que causam escândalo,
escândalo, que fazem as pessoas tropeçar, são eles que farão essa separação. É pelos frutos. A pessoa que é selada pelo Espírito Santo, ele tem o selo de Deus na testa, e os anjos identificarão aqueles que servem a Deus e aqueles que não são de Deus, e separá-los-ão, né? Assim como o pastor separa as ovelhas e o bode do meio das ovelhas, né? E aqui esta parábola é uma parábola escatológica, porque mostra que Cristo em sua vinda ordenará que os seus anjos colham do seu reino todas aquelas pessoas que praticam a iniquidade, aquelas pessoas que dizem que são servos de Deus, que pregam um evangelho mentiroso, né, e que vivem fazendo as pessoas tropeçarem e caírem na fé. Estes serão lançados, serão colhidos primeiro e lançados no lago que arde com fogo e enxofre, mas o trigo, que é o povo salvo e remido por Deus, será recolhido no celeiro, né? E na bem-aventurada glória, eles resplandecerão como o brilho do sol no fulgor do seu esplendor. Aqui na conclusão diz que nesta aula estudamos a parábola do joio e do trigo e aprendemos que, embora essas duas plantas sejam muito parecidas quando nascem, com o passar do tempo as diferenças entre ambas aparecem, porque pelos seus frutos são conhecidas. Vimos também que, embora o inimigo pareça ter sucesso em semear a iniquidade no mundo, chegará o dia em que a igreja estará livre das influências de Satanás e também será livre da presença e da convivência com aqueles que não querem nada com Deus. Mas até lá, nós temos que ter paciência, assim como Deus também tem paciência conosco. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Meu amado professor, aproveite desses recursos aqui que foram trazidos como reforço para a sua aula. Eu tenho certeza que você, como um professor ético e dedicado, trará uma lição muito abençoada para a sua classe. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.